Espero que não peçam muitas explicações. Já vou avisando. Não tenho. Gostaria de tê-las, gostaria de entender. Vocês sabem se criam teorias a respeito. Tentam achar sentido nesse caos. Deus sabe que eu tentei. Minha família é insultantemente entediante. Não digo isso de forma ruim, pelo contrário. Essa ausência de problemas nos proporcionou uma vida extremamente tranquila. Não somos ricos, mas nunca nos faltou nada. Não temos férias luxuosas, mas podemos visitar a família pelo menos uma vez por ano. Meus pais têm um casamento feliz, não tem muito o que contar. Pensei por muito tempo que essa vida simples era igual para toda a família. No começo de 2014, percebi que não era assim. Aqui começa essa história. Curiosamente, tudo começou com uma oficina de fotografia. Me pediram para escolher alguém da minha família e tirar fotos desse personagem e do seu ambiente para tentar capturar a essência da sua personalidade. Pedi ao meu avô para fazer algo interessante sobre ele. Meus avós também eram muito tranquilos como nós. Aquela casa de mais de 150 anos já era por si só um personagem inteiro. Pelo menos era isso que eu pensava na época. Tirei algumas fotos do meu avô e depois chegou a hora do almoço. Era sábado. A vovó preparou caldo de galinha para mim, feliz por eu tê-los visitado. Quando criança por educação disse que o caldo de galinha dela era muito bom, desde então ela pensou que era meu prato favorito. Sempre que sabia que eu iria visitá-los, ela preparava para mim. Era assim de carinhosa. Na rua, de repente houve uma confusão. Um garoto tinha tentado entrar para roubar a casa de um velhinho perto da esquina. Ele não contava que naquele dia todos os filhos do Senhor estavam lá, que o perseguiram, bem em frente à casa dos meus avós, estavam batendo muito nele. Meu avô, muito sensato, saiu para pedir que aguardassem a polícia. No final das contas, sempre fica a dúvida se alguém rouba porque gosta de dinheiro fácil ou por verdadeira necessidade. Era isso que ele sempre nos dizia. Quis sair, mas minha avó me segurou. Ela me pediu para esperar dentro e eu tive que entrar assim, ouvindo os gritos, atrás daquelas portas enormes de madeira. Essa casa parece mais um convento, um hotel antigo do que uma casa, mas sempre foi da família. Desde a entrada principal, que dá para a rua, há dois corredores, um para a esquerda, que leva aos quartos, e outro para a direita, para a cozinha, a sala de jantar e a sala de estar. No centro há uma porta para um pequeno jardim com uma fonte de anjinho que sempre me deu muito medo. Decidi finalmente ignorar o barulho e continuar com a tarefa de tirar fotos. Me aproximei do anjinho, como sempre, um pouco nervoso, e tirei algumas fotos dele. A luz naquele momento estava perfeita e, de repente, ao fundo, desfocado através da câmera, vi alguém passando em direção aos quartos dos meus avós. Baixei a câmera e não vi mais nada. Resolvi me aproximar daquele lado da casa. Regularmente, sempre fechado para as visitas. Meus avós sempre dormiram em quartos separados, não sei bem porquê. Uma porta em frente à outra no final do corredor, e ao fundo, em frente às duas portas, a entrada para um pequeno quartinho onde eu nunca tinha entrado. Achei que era hora de fazer isso. Pelas conversas que ouvi, entendi que ali guardavam fotos e coisas antigas usadas como estúdio pela minha mãe. Além disso, guardava objetos deixados pelos antigos moradores da casa, ao longo de 100 anos. Ao me aproximar da porta, não sei como explicar.
Senti como se alguém me chamasse de dentro e, ao mesmo tempo, como se alguém me empurrasse no peito, como se não quisesse que eu me aproximasse mais. Ernesto. Ouvir alguém chamar meu nome atrás de mim me gelou o sangue. Pasmo. Só senti umas mãos me segurando pelos ombros e gritei antes de perceber que era minha avó. Ela nunca tinha me repreendido tanto. Ela disse que não contaria para o meu avô, mas até me pediu para sair de casa, naquele momento. Ela nunca mais fez canja nas visitas seguintes. Isso doeu mais do que eu pensei. No final daquele ano, ela morreu sem ter me perdoado, e eu fiquei sem entender o que foi que eu fiz para deixá-la tão chateada assim. Ela morreu em 23 de dezembro e naquela noite de 24, enquanto as famílias ao redor comemoravam, a minha também estava reunida, mas por outro motivo. Na funerária, nós primos relembrávamos a vovó. Acima de tudo, nos juntamos vários, mais ou menos da mesma idade, os 4 que estávamos no ensino médio naquela época. No meio das lembranças, contei pela primeira vez aquele conflito com minha avó. Essa invasão inocente à privacidade dela me custou nosso relacionamento nos últimos meses. Todos concordaram que não era para tanto. De repente, a voz de Sara, uma prima de apenas 12 anos que, segundo nós, estava dormindo, deitada nas pernas do irmão. Disse algo que só iria complicar ainda mais o que eu sentia a respeito. Ela nos confessou que tinha visto por acidente o interior daquele quarto permanentemente fechado desde que ela se lembrava. Segundo ela, estava totalmente coberto de figuras religiosas. E no centro do quarto havia uma mesa redonda cheia de velas acesas. Nós não acreditamos nela. Nossos avós não se preocupavam com esse tipo de figuras religiosas. E não educaram nenhum de seus filhos na religião católica ou protestante, nas quais eles mesmos foram educados em suas famílias. Dissemos a ele que com certeza ele se confundiu, que tinha imaginado, que estava inventando, mas a resposta dele foi clara. Ela disse ainda de olhos fechados, como se dormisse: "Se não acreditam em mim, vão ver agora. A casa está vazia." Não estávamos longe da casa, a umas 5 ou 6 quadras, então decidimos ir e acabar com a curiosidade. Avisamos nossos pais que iríamos buscar algo para jantar e perguntamos ao vovô se ele precisava de algo da casa dele. Ainda muito aflito, ele disse que não com a cabeça e continuou olhando imóvel para o caixão. Caminhamos apressados e, por algum motivo, quase em silêncio. Senti um vazio no estômago e queria pedir que esquecessem o assunto, que não importava. No fundo, eu queria saber por que minha avó ficou tão chateada comigo. Não sei se naquela noite faltou luz na rua ou se todos passaram o Natal em outro lugar. Mas a rua da casa dos meus avós parecia mais deserta que todas, mais escura que todas. Entramos na casa, acendemos a luz. O silêncio era tão grande que dava para ouvir a lâmpada. Seguimos nervosos pelo corredor até o quarto. Quando olhei para aquele anjo no pátio que me aterrorizava, desta vez eu o vi olhando diretamente para mim. Talvez pela pouca luz e meu nervosismo mal via o rosto dele, e em vez do sorriso dele, o que eu via naquele rosto era uma expressão de terror ou de raiva. Mas sua boca estava totalmente aberta, ou pelo menos era o que eu via na penumbra que o cobria. Antes que eu pudesse pensar no que achava, acabara de ver. Estávamos diante da porta do quarto. Meus 3 primos, Christian, Giovanni, Alex e eu. Abrimos a porta.
encontramos a cena que Sara descrevera minutos antes. Do chão ao teto, o quarto estava coberto por imagens religiosas de todo tipo. Nem sequer encontramos o interruptor, mas a luz das velas, daquela mesa redonda de madeira no centro, pintada de um azul céu horrível que certamente já estava ali há muito tempo, iluminava o suficiente para revelar até imagens hindus em algum canto da parede. Todos andamos pelo quarto tentando entender o que aquilo significava. Mas enquanto eles, meus primos, discutiam, eu só conseguia pensar em uma das velas, que estava prestes a se consumir completamente. O portão de madeira fez barulho. Alguém tinha chegado em casa. Saí correndo até o corredor, de onde eu conseguia ver a entrada e o quintal. Era meu avô. Corri para avisar e saímos na ponta dos pés ao ver a luz do corredor acender. Meu avô estava perto, quase nos vendo. Christian e Giovanni mal entraram no quarto do meu avô. Perdi Alex de vista e tive que entrar no quarto da minha avó, tentando fechar a porta sem fazer barulho. Se até minha avó, tão doce, ficou tão chateada comigo, eu não podia imaginar o que meu avô faria se percebesse que, enquanto velávamos sua esposa, nós tínhamos traído sua confiança. Os passos lentos do vovô se aproximaram até parar em frente à porta na qual eu estava encostado, tentando ouvir. De repente, pensei que era provável que ele tivesse ido até a casa para pegar algo da vovó, ou que tivesse entrado no quarto dela para se lembrar dela, ou algo assim. Me joguei no chão e me enfiei debaixo da cama. Ele abriu uma das outras portas e eu ouvi. Quando eu estava prestes a me levantar e sair debaixo da cama, ele entrou no quarto. Eu mal consegui me esconder. Vi seus pés caminharem até o centro do quarto e vi como ele se ajoelhou. Achei que ele me viu e ia olhar sob a cama, me tirando de lá irritado. Mas ele só colocou a mão tentando encontrar alguma coisa. Ele passou a mão perto do meu rosto, mas felizmente não me tocou. Quando ele tocou uma caixa de sapatos, puxou ela para fora. Depois saiu do quarto. Fechou a porta, ouvi passos no corredor, a porta se fechando e ele se afastando. Pouco depois, Alex veio me buscar. Ele teve que se esconder debaixo da mesa das velas. Não conseguiu fazer outra coisa. Ele viu como o avô entrou com uma vela, acendeu, deixou lá e depois foi embora. Quando entrei para ver, notei que ele trocou a vela que estava prestes a se apagar, aquela na qual eu tinha me concentrado. Havia 33 velas naquela mesa em uma figura que eu não saberia descrever. Não é algo que eu tivesse visto antes, mas era preciso demais para ser coincidência. Agora eu estava ainda mais atormentado pela dúvida. Evidentemente, não podíamos comentar isso com ninguém. Mas o que diabos significava tudo aquilo que havia no quarto? Por que o vovô tirou um tempo para ir trocar uma vela em casa enquanto a vovó estava sendo velada? Por que ninguém, nem os filhos mais novos, usaram aquele quarto para outra finalidade? Ninguém parecia saber por que os avós o proibiram tanto naquela última época. Quando em agosto de 2015 a saúde do vovô piorou subitamente, nem pensei em questionar isso. Ele morreu tão repentinamente quanto chegou ao hospital. E a família quase ficou feliz por ele ter se reunido novamente com a vovó. Alex foi a última pessoa que pôde conversar com ele. Segundo o que minha mãe me disse quando cheguei ao hospital, enquanto meus tios iam chegando ao local, meu primo de repente entrou para vê-lo. Depois de alguns minutos, ele saiu do quarto e quando meu tio Manuel entrou, o avô já tinha partido.
Achei curioso que tenha sido justamente Alex, o mais rebelde, o último a vê-lo. Ele sempre foi distante de todos, mas quando tinha 14 anos, ele confessou para toda a família que era gay. Os primos, principalmente os mais próximos, já imaginávamos e talvez pela idade, aceitamos sem problemas. Alguns tios, por motivos bobos, até pararam de falar com ele. Naquele momento, foram os avós de quem menos esperávamos que mais o apoiaram. Então, algo em mim sentiu que era o certo que ele tivesse a oportunidade de ouvir as últimas palavras do avô. Pouco depois, encontrei Alex e descobri a verdade. Eu o abracei, nós dois estávamos com lágrimas nos olhos, e ele me pediu para acompanhá-lo até a casa dos avós. Perguntei o que havia e ele disse que não podia explicar ali no hospital. Pedi para esperar o Christian, que estava para chegar, mas ele disse que não havia tempo. Saímos correndo e ele dirigiu como nunca até em casa. No caminho, ele me contou tudo. Não tinha sido uma coincidência. Meu avô quis falar com ele quando sentiu que não lhe restava muita força. Entre as supostas incoerências que Alex percebia, disse claramente que o viu escondido naquela vez no quarto das velas, quando ele teve que se esconder debaixo da mesa. Repetia para ele que não era culpa dele nem da avó, e que mantivessem acesas as 33 velas. Que não era culpa dele nem da avó, e que tinham que manter acesas as 33 velas. Essas repetidas vezes foram suas últimas palavras. Antes, ele pediu que saísse logo para garantir que não se apagassem. E foi exatamente por isso que tínhamos ido até aquela casa. Embora Alex tenha me dito que eu não precisava fazer isso, eu estava convencido de que também precisava estar lá. Entrei com ele. E apesar de ainda ser cedo, o interior da casa, até mesmo o quintal, parecia ficar cada vez mais escuro. Não resisti em olhar para o anjo, mas dessa vez desviei o olhar. Corremos até o quarto das velas. Havia várias prestes a se apagar, mas uma já tinha desaparecido completamente. Alex pediu minha ajuda para procurar as outras e lembrei da caixa de sapatos sob a cama da vovó. Saí do quarto e, de repente, no final do corredor, a figura de uma menina em uma posição quase de alerta, ela olhava para nós, como daquela vez do anjo. Havia algo que a cobria completamente, que a deixava ser apenas uma silhueta e não me deixava ver seu rosto com clareza. Uma escuridão estranha. Fui paralisando lentamente ao perceber o que acontecia. E comecei a aceitar que não se tratava de nenhuma das minhas primas, nem de uma vizinha, nem nada parecido. Eu estava vendo algo que, por algum motivo, sabia que tinha a ver com aquele quarto atrás de mim. A silhueta de menina correu de repente na minha direção e eu também corri, mas para me jogar no quarto da vovó. Pegue a caixa e volte correndo ao quarto das velas. Acendemos a que faltava, trocamos as quase acabando e conferimos se eram 33. De repente, ouviu-se algo parecido com um suspiro profundo por todo o quarto. Mas não fazíamos ideia do que diabos tinha acabado de acontecer. Ligamos para Christian e ele chegou pouco depois, acompanhado de Giovanni e Sara, que insistiu em acompanhá-los. Como pôde? Alex contou para ele sobre o avô e eu tentava dizer o que tinha acabado de ver no corredor, mas eles não pareciam me dar atenção. No meio da tristeza e confusão, uma visão fantasmagórica parecia até boba de comentar. Só Sara parecia ter prestado atenção em mim. E enquanto Giovanni e Christian tentavam nos convencer de que estávamos abalados pela morte do vovô e que tudo não passava de uma crise de nervos, Sara caminhou sem dizer nada até o quarto das velas.
Gritei para ela que não, quando percebi o que ela estava fazendo. Ela pegou uma vela, se aproximou de nós e, com um sopro, apagou. Alex se virou para ela incrédulo e gritou. Foi isso que pensei naquele momento, Alex gritou, mas percebi que era um som. Um som que começou como grito, virou choro e depois ficou gutural. Enquanto olhávamos ao redor tentando identificar a origem, o som mudava para um rosnado rouco e grave, cujas vibrações sentíamos no peito. Quando esse som parou, a luz da sala de jantar acendeu do outro lado do pátio e vimos uma silhueta correndo. Eu tinha certeza de que devia estar imaginando aquela silhueta. Aquela silhueta era impossível. À primeira vista, eu poderia jurar que era um homem magro, sem camisa, mas ao correr e entrar pelo portão do refeitório, com mais de 2,30 metros de altura, aquela silhueta se abaixou, como se não coubesse. Eu ia perguntar aos outros se também tinham visto, quando Kristen e Giovanni correram para a porta da rua. Alex correu até Sarah e acendeu a vela que ainda estava em suas mãos. Eu tenho que ficar, repetia Alex, como se tentasse se acalmar. Quando perguntei a que ele se referia, a resposta dele me assustou, embora eu tenha entendido. Até saber direito que diabos estava acontecendo, ele teria que ficar naquela casa para se certificar de que as 33 velas estivessem acesas, assim como o avô disse. E eu sabia que não poderia deixá-lo sozinho. Assim começou o que seria a semana mais horrível da minha vida. Era uma terça-feira. Cheguei por volta das 6 da tarde com uma mala para ficar com Alex, que já estava lá desde a manhã. Ninguém pareceu se importar. Todos os tios agradeceram por cuidarmos da casa, menos o tio Manuel. Diziam que os avós deixariam a casa de herança para ele, por ter sido o último a sair de lá e por ser o único que não tinha conseguido comprar uma casa própria. Algo considerado injusto pelos outros, mas ninguém dizia. Com medo de que quiséssemos a herança dele ou algo semelhante, o tio Manuel nos surpreendeu naquela noite ao chegar para o jantar e ficar no quarto da vovó. Ele trouxe jantar para nós três e tentou parecer que chegou amigavelmente. A presença dele, mais do que nos incomodar, fazia a gente sentir que não seria possível investigar mais sobre o quarto e o que tínhamos visto no dia em que o vovô morreu. Além disso, com ele dormindo a uma porta dali, conversamos bastante, nós três, até meia-noite. E como em um filme, ficamos surpresos com o som de um relógio no corredor cujos sinos ecoavam por toda a casa. Naquele momento, como se estivesse escondido entre aquele som, ouvi claramente que algo caiu. Foi um baque seco, como o que alguém faria ao cair da cama. Na minha imaginação, o som vinha do quarto das velas, mas também poderia ter vindo de algum dos quartos. Olhei para os outros. Meu tio não percebeu, mas troquei olhares com Alex. Ele também tinha ouvido. O tio Manuel foi até a cozinha e Alex se aproximou de mim. Troquei várias velas, mas as guardei no quarto da vovó. Vamos ter que tirá-las de lá. Percebi que elas estão queimando mais rápido do que o normal. Não sei o que isso pode significar. Ficamos em silêncio quando meu tio voltou. Ele se despediu de nós e foi dormir, e nós dois nos acomodamos, cada um em uma poltrona. Não, sem estranheza pelo que vimos dias atrás, entrar naquela sala onde estávamos. Tentamos dormir, mas eu não conseguia parar de olhar para a escuridão nos cantos. Bem quando eu começava a adormecer, quando sentia os olhos pesados e por um momento começava a sonhar, um forte barulho no pátio central me fez abrir os olhos, como se algo corresse entre os vasos e os mexesse.
A grande janela que ligava o pátio à sala onde estávamos se abriu levemente por fora. Ouvi claramente algo pulando para dentro. Eu queria acreditar que era um sonho, pois me assustava a ideia do anjo se movendo no jardim. Quando criança, tive vários pesadelos em que ele me perseguia pela casa. Senti tanto medo que meu coração realmente doeu. Depois olhei para Alex do outro lado da sala, com os olhos quase saltando de terror e me fazendo sinal para não fazer barulho. Em seguida, quase sem mover o dedo, ele apontou para a direita perto da janela no corredor. Tenho certeza do que vi naquele momento, posso jurar pela memória dos meus avós. Era a silhueta do anjinho olhando para mim, com aquele sorriso angelical que dava para perceber na escuridão. De repente, com um salto, Alex se levantou gritando e correu em direção àquela silhueta, que num movimento desapareceu correndo pelo corredor. Ouvimos os passos com total clareza até eles se perderem nos quartos. Depois, a porta do quarto da vovó, onde meu tio estava. Corremos e o achamos apavorado no corredor entre as 3 portas. Perguntamos o que ocorria e, ao nos ver, ele ficou pálido como quem vê um fantasma. Alguém acabou de entrar no quarto do seu avô. Pensei que fosse um de vocês. Enquanto isso, eu me esforçava ao máximo para não olhar o quintal. Para meu azar, aquela figura no centro era visível de todos os ângulos da casa. Acho que mais do que medo de ver, naquele momento eu não suportava a ideia de virar. E que o lugar dele estivesse vazio. Ficamos imóveis até Alex abrir a porta. Ela mal abriu alguns centímetros quando alguém a empurrou forte por dentro. Meu tio gritou assustado, soltando todos os palavrões que sabia, e saiu correndo para a cozinha, gritando que ia pegar uma faca e que já veria quem fosse que estivesse lá dentro. Alex aproveitou e abriu o quarto das velas. Notamos que uma estava apagada. Correu para o quarto da avó, pegou as velas e acendeu uma, substituindo a que estava apagada, e colocou as outras em um canto. Enquanto isso, ouvi uma risada vindo de dentro do quarto do avô que parou de repente. Meu tio passou correndo, me empurrou e abriu a porta do quarto do avô com força. Ele procurou em todo lugar, mas não achou nada no quarto. Ficamos até o amanhecer contando tudo o que aconteceu desde a morte da vovó. E a relação que achávamos que ele tinha com as velas naquele quarto. Precisamos ir dormir, disse meu tio. Amanhã à tarde vamos pensar no que fazer. Desde que acordei às 11 da manhã, passei metade da tarde resolvendo pendências pela cidade. Às vezes eu esquecia tudo e minha vida parecia igual à de todos ao meu redor. Ou pelo menos era isso que eu desejava. Por volta das 5, fui ao centro, no bairro antigo, pensando no que à noite me aguardava na casa dos meus avós. Ao chegar no portão, encontrei Dona Laura, uma senhora que ajudou meus avós com as tarefas da casa durante seus últimos anos. Ela me deu a bênção e se afastou apressada. Ao entrar, Alex e meu tio tinham galões de água na mesa de jantar. Artefatos estranhos, crucifixos e bíblias. Assustaram a Dona Laura, eu disse. Não, ela trouxe tudo isso, disse Alex. Eu só pensei que isso não parecia bom. Perguntei o que ela disse e meu tio Manuel falou para eu não me preocupar. Eram só incoerências e fantasias da senhora. Sério? Eu perguntei. Depois de tudo o que aconteceu com a gente aqui, vamos dizer que a senhora está tendo fantasias? Ela disse que são duendes, disse Alex. Ela disse que já viu eles correndo do pátio para o quarto das velas.
Ela também não entende o que ocorre com esse quarto. Quando ela chegou para ajudar, os velhinhos já estavam assim. Fui até a sala deixar minhas coisas. Essa história de duendes parecia absurda, mas naquela casa, naquele lugar, naquelas circunstâncias, só de pensar em qualquer coisa fora do normal já era o suficiente para me assustar. E aquele maldito Ângel sorria para mim em sua posição normal, mas com algo diferente em seu rosto. Ernesto, vem, vamos fazer um experimento. Olha isso. Eu não gostei nem um pouco de como soaram essas palavras do Alex. Abriram a porta do quarto das velas. Meu tio Tom pegou uma das pequenas velas e, com um sopro, a apagou. As luzes piscaram brevemente, sugerindo uma sobrecarga elétrica, e as chamas das velas tremularam como se alguém respirasse por perto. Senti um frio nas costas vindo do corredor. Apesar de as luzes estarem acesas, por causa da forma como foi construída, a casa sempre mantinha seus cantos e recantos particularmente escuros. Não aconteceu nada. Antes que meu tio Manuel terminasse a frase, ouviram-se passos fortes no telhado que faziam as paredes ao redor tremer. Nervoso, meu tio acendeu a vela e a deixou na mesa. Não demorou nem 2 segundos para que os passos parassem de ser ouvidos. Querem que as deixemos acesas. Vamos deixá-las assim, disse meu tio. Seja lá o que for. Eles ficam bravos quando apagamos as velas. Amanhã vou chamar o padre. Ele trancou o quarto das velas e pegou suas coisas. Fiquem aqui na casa se quiserem, mas não entrem mais aqui. Vejo vocês amanhã. Dizendo isso, assim como chegou, foi embora. Alex, no entanto, parecia não ter prestado atenção. Parecia concentrado. Não acho que eles vão ficar bravos por causa das velas. No começo, não entendi por que ele sussurrava. O quê? Perguntei. Não acho que eles vão ficar bravos por causa das velas. Acho que prefeririam que elas estivessem apagadas, não acha? Eu realmente não te entendo. Havia mais 2 velas quase acabando, pelo menos as que consegui ver daqui. Vamos ver se elas se apagam com o tempo. Depois disso, ele foi à cozinha e espalhou água benta pela casa. Eu não sabia se era seguro ficar, mas não podia deixá-lo sozinho, então liguei para Christian. A única verdade é que eu não queria ficar sozinho. Christian, mesmo com medo, aceitou ir contra a vontade. Ele chega por volta das 10. Tem muitas coisas para fazer na loja, disse. E eu sabia que não era uma desculpa. Christian ajudava o pai na loja de autopeças deles. Uriel, você tem um endereço? Eu te dei um endereço em casa. Eu sei que tudo é muito difícil de acreditar, mas o que aconteceu naquela noite em particular, o que estou prestes a dizer, os vizinhos ao lado e em frente podem confirmar isso para você. Você pode me perguntar quando quiser. Jantávamos pão com leite quando Christian chegou um pouco mais tarde do prometido. Ele queria que fôssemos embora e deixássemos o tio Manuel cuidar da casa, caso ele quisesse ficar. Não se trata do que restou, mas sim do que era, disse Alex. Esta era a casa dos avós, todos temos lembranças aqui, todos crescemos aqui. É de todos. Não do que quer que saia daquele quarto. Nós chegamos antes. Ou talvez não, respondeu Christian. Talvez isso já estivesse lá antes. Ficamos em silêncio por um tempo e tentamos terminar o jantar. Um tempo depois, um suspiro profundo pareceu sair do quarto das velas.
Tinha algumas quase acabando, Alex disse para Christian. Queremos ver o que acontece assim. Um murmúrio então começou a percorrer a casa. Alex e Christian foram ao corredor. E eu me levantei para deixar meu prato na pia, e quando cheguei ficou claro, o murmúrio ficava mais forte. Parecia vir dos canos. Não sei se era outro idioma ou se eu não entendia, mas não conseguia parar de olhar para o cano. Eu tirei a tela que serve como proteção. O murmúrio cessou por um instante, como se surpreendido. Logo depois, continuou como se nada tivesse ocorrido. E eu quase podia ver um olho espiando lá de dentro. Pensei que era imaginação. Nervoso, fui ao corredor procurar meus primos. Então percebi que alguém tinha apagado todas as luzes. Apenas a cozinha onde eu estava tinha luz. Outro suspiro saiu do quarto. A outra vela, pensei, e corri para o corredor. Quando me virei para ir em direção à sala e ao corredor, vi o que parecia ser uma mulher correndo na minha direção. Uma mulher vestida de noiva. Repito, estava muito escuro e podia ser qualquer coisa. Só me lembro que, em vez de seguir em frente, virei à direita para o saguão que dava para a rua e saí até lá. Queria que tudo mudasse ali, que ao sair tudo terminasse e a vida voltasse ao normal. Mas a verdade é que o ambiente pesado e lúgubre parecia inundar tudo lá fora. Parecia preencher toda a rua. A única coisa que me ocorreu foi correr e bater na porta da vizinha da frente, Patrícia. Eu gostava muito dela, confiava nela. Não o bastante para bater a porta dela às 11h30, mas eu não sabia o que fazer. Patrícia tinha tentado a sorte nos Estados Unidos desde que tinha idade para trabalhar. Ela tinha economizado o suficiente para comprar uma propriedade naquela rua ao voltar para o país e restaurá-la aos poucos. Ela nem tinha 35 anos e já realizava seu sonho. Repito, eu gostava muito dela e naquele momento era a minha única forma de encontrar uma fuga de casa. Quando ela abriu a porta, percebi que eu não tinha pensado em nenhuma desculpa. Pedi o telefone dela porque tinha perdido o meu, disse que precisava fazer uma ligação. Ela me disse para entrar enquanto procurava o celular. Percebi seu desconforto com o horário, mas depois poderia pedir desculpas. Ela me perguntou como eu tinha perdido o celular e eu disse que acabou a luz na casa dos meus avós. Pois é, ela já voltou, me disse. Ela apontou para a janela da sala voltada para a rua. Uma sala quase sempre fechada onde a vovó tricotava. Um dos passatempos mais antigos dela. A silhueta dela, a silhueta da vovó, se desenhava perfeitamente naquele momento, usando a máquina de costura. Ela era tão visível pela cortina que parecia ter um refletor atrás. De repente, a silhueta se virou para nós e pelo portão da casa vi Alex e Christian correndo em nossa direção. A silhueta parou e se transformou. Posso garantir que ela estava com aquele vestido de noiva que era a mulher que eu tinha visto momentos antes no corredor. Embora Patrícia não saiba de mais nada do que aconteceu nesses dias, e evidentemente não chegamos a contar tudo para ela. Ela é testemunha do que aconteceu naquele momento, daquela silhueta. Além disso, ela passou a noite andando no quarto. E naquela noite nenhum de nós conseguiu voltar. Minha mãe foi buscar algumas coisas na casa, eu só fiquei sabendo à tarde. Perguntei por que ela foi sem avisar, e ela disse que não precisava avisar ao ir à casa dos pais. Não consegui responder. Minha mãe passou a manhã com minha prima Sara e saíram juntas. Você notou algo estranho? Perguntei. Além da bagunça que vocês deixaram?
Nada, sim. A casa toda estava muito gelada. Vi o que os avós fizeram no quarto que vocês mencionaram. Chega a dar medo. E é um perigo ter tanta vela acesa ali. Ele me respondeu. Perguntei sobre as velas e minha mãe disse que Sara entrou e acendeu algumas. Ela me disse isso como se não fosse nada importante, sem saber tudo o que aquilo significava para nós. Naquele momento, mandei mensagem para Sara no Facebook perguntando o que aconteceu e por que ela não me contou. Amanhã vou cedo para a casa dos vovôs com meu irmão, ela respondeu. Nos vemos lá. Cheguei na casa dos meus avós bem cedo, por volta das 7 da manhã. As senhorinhas da rua faziam sua limpeza tradicional em frente às casas. Momento em que costumavam conversar. No ar ainda se sentia a brisa da manhã. Ali, parado diante da porta, sem coragem de entrar, senti uma saudade inédita da minha avó. Inclusive, ao ver dali a janela opaca da sala que ela usava para tricotar, ainda podia ver sua figura, como toda vez que eu a visitava. O barulho do portão da casa da Patrícia se abrindo me chamou a atenção. Quando a vi sair, me aproximei dela para me desculpar pelo meu comportamento estranho na outra noite. Pati, desculpa pelo que houve anteontem. Queria te explicar, mas é complicado. Eu disse para ela. Ela sorriu, pediu para eu não me preocupar e prometeu conversar depois. Nunca conversamos. Ela se afastou pela calçada até a rua principal e Dona Marta, sua mãe, saiu da porta. Quis me desculpar com ela, temendo tê-la acordado naquela noite. Não vou lhe dizer por que fiz isso, senhora, mas... Você acha que não vou acreditar em você? Mas ela me interrompeu. Antes que eu respondesse, ela me disse que os vizinhos vinham comentando coisas sobre a casa dos avós há anos, mas ela sempre achou que eram superstições de gente mais velha. Não sei o que acontece lá, nem o que você está aprontando com Alejandro esses dias, continuou. Mas espero que vocês saibam que lá na casa ainda está sua avó. Não sei se está brava com vocês ou cuidando de vocês, mas ela está lá na casa. Eu congelei, fiquei paralisado. Olhei de novo para a janela dela e ali na escuridão, entre o opaco, quase pude ver o rosto dela. Eu sabia que talvez fosse imaginação, um desejo de vê-la. Mas no fundo, bem no fundo, eu tinha certeza de que, fosse ou não aquilo que eu estava vendo, minha avó ainda estava ali. Dona Marta disse que era possível vê-la pelas janelas de sua casa. Nunca sentiu medo, só uma estranha fascinação, pois sempre foi cética. O escândalo de quarta-feira me acordou. Quando você tocou na Pati, ela me disse. Eu olhei pela janela para ver se estava tudo bem. Quando seus primos saíram correndo com você, atrás deles, pude ver sua avó. Foi a primeira vez que a vi claramente, como de carne e osso. Até então só via sua silhueta nas janelas. Bem na hora em que Dona Marta estava me contando isso, vi o carro de Christian virar na rua, parou em frente à casa e deixou Sara e Giovanni descerem. Ele fez um sinal para esperarmos enquanto procurava onde estacionar antes de entrar. Me despedi de Dona Marta sem saber se o que ela tinha acabado de me dizer era algo que eu deveria compartilhar com meus primos. Eu tinha muitas dúvidas se minha avó estava ali para cuidar da gente ou se ela estava sendo obrigada a permanecer na casa, obrigada a ficar ali e conviver com aquelas coisas que dominaram o lugar. Sara disse que ouviu sua mãe ao telefone na noite anterior. Ao que parece, o tio Manuel tinha tomado a decisão de vender a casa assim que estivesse em seu nome. Algo que não deixava os outros nada satisfeitos. Vamos, quero ver uma coisa antes que o Alex chegue, nos disse Christian, e entramos na casa. Do pátio, o anjo nos recebia de forma macabra, como sempre,
mas notei que desta vez não era só eu que evitava olhar para ele. Disse a eles que sempre que apagamos uma vela, algo aparece. Ao dizer essas palavras, uma ideia assustadora passou pela minha cabeça. E se minha avó estivesse sofrendo? E se eu precisasse acender mais uma vela por ela, para que ela pudesse descansar? Percebemos que Sara não estava lá e começamos a procurá-la pela casa. Finalmente encontramos de Sara revirando a cozinha de cabeça para baixo, completamente. Ela estava procurando algo e finalmente tinha encontrado. Era um cartão desgastado de Dom Fidel, o senhor que fazia todos os concertos da casa. Sara nos explicou que no dia anterior tinha passado por ali um garoto de uns 16 anos que conversou com minha mãe. Ele espiava sem parar da porta da rua tentando ver lá dentro. Perguntou se estava tudo bem e se não precisavam de reparos no quarto do fundo dos dormitórios. Disse que era filho de Dom Fidel, então alguma coisa ele tinha que saber. Sara saiu depressa assim que nos disse isso. Para minha surpresa, Alex já a esperava lá fora e eles se afastaram rapidamente enquanto Sara digitava o número do cartão no celular. Vamos, disse Giovanni, chamando novamente nossa atenção. Precisamos ver se isso é verdade. Eu sabia que Giovanni precisava ver isso, que era difícil para ele se comprometer com o que dizíamos e tentávamos investigar. Se ele também não tivesse visto algo suficientemente contundente para descartar alguma explicação racional. Eu estava um pouco cansado, para ser sincero. Não tinha conseguido dormir nesses dias e não precisava ver mais nada para acreditar no que estava acontecendo. Falei que ia deitar na sala enquanto eles faziam experimentos. Eu sabia que eles iam apagar velas e reacender coisas que já tínhamos visto. Então peguei uma das cobertas que tínhamos deixado na sala e, com bastante medo, coloquei-a no anjo do jardim. Quase assim que me deitei no sofá, adormeci profundamente. Comecei a sonhar com muitas coisas estranhas que lembro que me deixavam assustado, mas que esquecia ao acordar. Entre sonhos, entre pesadelos, senti que alguém me sacudia, que alguém me puxava violentamente para me acordar. Pensei que fosse um dos meus primos, que algo estava acontecendo, mas quando abri os olhos, vi uma mulher com o cabelo preto, horrível, cobrindo todo o rosto. Uma mulher que me sacudia enquanto estava em cima de mim. Naquele momento, eu senti, juro para vocês, que meu coração parou de funcionar. Fechei os olhos com força e, nesse instante, parei de senti-la sobre mim. Tenho que dizer, de todas as coisas que aconteceram lá durante essa semana, essa foi uma das que mais me fizeram sentir perigo. Mas, ao mesmo tempo, é a que ainda me deixa com algumas dúvidas. Eu sei muito bem que pode ter sido paralisia do sono, mas o que aconteceu depois? No entanto, com toda certeza, eu sei que é totalmente real. A luz que entrava pela janela estava cada vez mais fraca, e pela direção me fez olhar para o meu relógio. E é que já tinham se passado horas. Já eram mais de 4 da tarde, dormi muito mais tempo do que eu pensava. Ao meu lado, no chão, estava a coberta que eu tinha colocado sobre o anjo. Assim que a vi, corri como alma que o diabo carrega, até a área dos quartos, gritando pelos meus primos, mas nenhum respondeu. Quando cheguei naquele quarto, havia umas 5 velas apagadas. Não sei quantas, mas me apressei em acendê-las e trocá-las, aquelas que já tinham acabado. Quando fiz isso, um choro vindo do quarto do vovô chamou minha atenção. Preocupado porque não sabia nada dos meus primos, entrei no quarto. O choro vinha debaixo da cama. Eu observava dali em pé e não fazia ideia do que estava embaixo.
Me agachei e, quando levantei o cobertor, percebi que era o Christian, que estava escondido debaixo da cama e não parava de chorar, como se fosse uma criança. Eu o levantei e perguntei o que tinha acontecido, mas ele não parava de me perguntar pelo Giovanni. Saímos para a rua. Eu o deixei na pequena mercearia que ficava a alguns metros de casa e voltei para procurar meu outro primo. Revirei toda a casa, mas não havia nada. Nada além de um fedor horrível que tomava conta de cada canto. Quando voltei com Christian, ele me disse que tinha acabado de falar com a mãe de Giovanni. Ele já estava em casa. Isso é muito estranho, porque nunca soube o que aconteceu, o que houve com Giovanni desde aquele dia. Sério, nunca mais o vi. E meses depois, ele se mudou da cidade dizendo que ia estudar em Guadalajara, mas nem sequer se matriculou na universidade. Até hoje ele não faz isso. Perdi quase todo o contato, já que ele nem usa mais o Facebook. O caso de Christian, no entanto, foi bem diferente, mas já vamos chegar nisso. Recebi uma ligação de Alex depois de passar a tarde toda procurando por ele e o convencendo. Ele falou com o filho de Dom Fidel. Dom Fidel se recusou totalmente a falar com Alex ou Sara, mas o filho mostrou mais compreensão ao ver o desespero deles. É muito importante que vocês não fiquem na casa depois que escurecer, mas confiram, por favor, se as velas estão em ordem e saiam de lá, me disse Alex. Embora, como eu disse, tinha acabado de acendê-las, começou a surgir uma grande dúvida em mim. E se tivesse alguma prestes a se apagar e eu não tivesse visto? Pensando bem, era totalmente irreal, mas naquele momento senti que algo podia acontecer. Então voltei e entrei rapidamente na casa, acendi as luzes. Fui invadido pela tristeza ao pensar que agora eu sentia tanto medo de entrar em um lugar que foi meu segundo lar por tanto tempo. Um lugar onde eu tinha tantas lembranças. Não sei se era tristeza ou medo, mas sentia algo apertando meu peito. As velas estavam em ordem, mas algo me dizia que alguma podia cair, provocar algum acidente, um incêndio. É muito estranho. Eu sei, é muito difícil de explicar, mas é quase como se uma voz colocasse todas essas dúvidas na minha cabeça, embora eu não me lembre de uma voz realmente me dizendo isso. Coloquei um balde de água e pus debaixo da mesa. Se algo acontecesse, seria bom ter água, não é? Pelo menos essa era a minha lógica. Fui pegar um copo de água e coloquei também na mesa, e depois fui pegar outro e coloquei também. E depois outro, e depois mais um, e perdi a noção de quantos já tinha levado, até que, quando estava levando mais um, e eu parei, vi que a mesa estava cheia de copos, tantos quanto de velas, e atrás dela, atrás da mesa, estava a figura mais horrível que já vi na minha vida. Ali, ao fundo do quarto, estava um homem, ou algo com forma humanoide, que parecia estar completamente coberto do que parecia ser cera, ou algo do tipo. Parece que ele está coberto de escamas, e embora na cabeça dele eu não conseguisse distinguir nenhum traço humano, eu adivinhei um sorriso ao me ver, e com esse sorriso ele fez um movimento com a mão com o qual apagou 2 velas da mesa. Saí correndo. Era uma figura tão clara, tão precisa, tão nítida, como nada que eu já tivesse visto antes na minha vida. Tão clara quanto vejo o computador agora. Quando corri para fora, notei algo no quintal, uma figura ao lado do anjo. E eu a vi apenas de relance, mas era uma silhueta que quase posso jurar para vocês que era meu avô. Meu avô sentado ao lado da fonte como ele costumava fazer. Mas desta vez ele se curvava como se fosse tocar o estômago, como se estivesse sentindo dor. Quando vi isso, ia me virar,
Para vê-lo de frente, pareceu que a figura do anjo se aproximava dele, como se fosse abraçá-lo. É tudo o que me lembro. E depois acordei no carro do Christian. Não sei como cheguei até ele, mas cheguei em piores condições do que ele estava há pouco tempo. Nem sequer sei como. Mas depois de alguns minutos, chegamos à casa da namorada dele, que estava tendo uma festa ou uma reunião lá, e ficamos no lugar, em silêncio, em choque. Mas de alguma forma nos sentíamos protegidos. Pelo menos era assim que nos sentíamos. Por estar no meio de muita gente que vivia sua vida totalmente normal. Passamos a noite lá. No sábado à tarde, encontramos Alex na minha casa. Ele já tinha passado antes na casa dos avós para checar aquele quarto e disse que, fosse o que fosse, cada vez sentia-se pior. Christian, naquele momento, se desculpou conosco e disse que não podia nem queria continuar e também não permitiria que Sarah fizesse isso. Alex então decidiu não contar a Christian o que agora sabia. E isso nos dava uma ideia pelo menos mais clara do que estava acontecendo no lugar, ou pelo menos do que tinha causado aquilo. Se ele não quiser mais se envolver, tudo bem. De verdade, não é necessário que Christian tenha que viver sabendo de algo assim, ele me disse. Depois ele me contou a história. No dia seguinte era muito importante. Meu tio Manuel finalmente iria com um padre até a casa, um padre conhecido que ele tinha conseguido convencer, visitar e abençoar a casa após as missas do dia. Nós vamos também, me disse Alex. E naquela noite de sábado, a mais triste que me lembro na vida, enquanto tomávamos café, ele me contou a história. Dom Fidel ficou relutante em contar a história assim que percebeu que não o chamaram para lhe oferecer trabalho. Só assim conseguiram o endereço dele. No entanto, era evidente que ele sabia exatamente ao que Alex se referia, quando lhe perguntou sobre a casa. Nessa rua, a casa dos vovôs. Ele também sabia muito bem que ambos os avós já haviam falecido. Depois soubemos que ele pediu ao filho para ir checar como estava tudo. Mas por algum motivo ele se recusava a compartilhar o que sabia com meus primos. Talvez por vê-los quase como crianças. Depois de saírem da casa dele, decepcionados e achando que não conseguiriam nada, eles encontraram o filho de Dom Fidel, que estava voltando de fazer um pequeno trabalho. Uma doença de seu pai foi pouco a pouco minando a capacidade dele de sair para trabalhar, e o jovem estava assumindo cada vez mais completamente o negócio da família, de reparos e serviços de manutenção simples. Por essa razão, mesmo sendo então extremamente jovem, quase uma criança, coube a ele saber exatamente o que aconteceu na casa dos avós. O que muito provavelmente desencadearia tudo o que veio depois. Tudo começou como um concerto de rotina. Uma casa tão velha como aquela precisava de manutenção constante. Por isso, os avós sempre chamavam o Sr. Fidel quando surgia um novo problema. Esta, no entanto, ia exigir mais trabalho pesado, principalmente ao quebrar um piso e cavar. Por isso, Fidel levou o filho e 2 ajudantes para ajudá-lo no fim de semana. De repente, depois de cavar quase 1 metro, procurando até onde chegava um vazamento nos canos, encontraram um pequeno baú. Já uma vez, no quintal, tinham encontrado coisas de valor enterradas, algo comum em casas que tinham passado pela Revolução. Como antes, os avós esperariam para abrir e examinar o baú. No entanto, quando tiraram de baixo, notaram outras coisas cobertas com panos. Um pouco mais abaixo, mais um baú e mais sacos de pano que continham algo dentro. Quando chegaram, os avós entraram naquele quarto para verificar, e Dom Fidel pediu ao filho e aos ajudantes que saíssem.
O rapaz, desobedecendo, ficou observando através de uma fresta na porta. Quando começaram a descobrir o que estava enrolado no pano, a expressão dos avós passou de expectativa para preocupação e depois quase para o nojo. Continuam tirando coisas das bolsas de pano, uma a uma, e iam colocando naquela velha mesa de madeira. Ele, o garoto, não conseguia ver o que estavam tirando. E, eventualmente, chegaram aos 2 pequenos baús. O grito da avó ao abrir o primeiro deve ter ecoado pelo quarteirão. O susto fez o garoto correr até o jardim. Ele se escondeu atrás do anjo e de lá observou como a avó saiu correndo e foi até o outro lado da casa para a cozinha. E lá começou a falar ao telefone. O garoto, esperando que ela não ouvisse, se aproximou novamente do quarto, mas agora se deparou com a porta já fechada. Ele só ouvia o avô dizer repetidas vezes lá dentro: não pode ser, não pode ser. Também ouvia seu pai, Dom Fidel, pedindo ao avô calma. Quando os outros ajudantes voltaram do descanso, Dom Fidel pediu que fossem embora. Pediu ao filho que aguardasse um pouco na cozinha. Esse pequeno tempo que haviam prometido se transformou em horas inteiras, até anoitecer. E então vários homens chegaram à casa. Pela familiaridade com que conversaram, o garoto acredita que eram amigos do avô, os quais, pouco depois, saíram levando consigo tudo o que haviam encontrado. Dom Fidel avisou ao filho que era hora de voltar para casa. Não disse uma palavra no carro, mas no meio do caminho parou em uma rua escura e desceu. E Dom Fidel vomitou, gritou e, com os olhos cheios de lágrimas, voltou para o carro, novamente sem dizer uma só palavra, nem sequer um olhar. Quando chegaram em casa, pediu apenas para o filho entrar e não dizer nada para a mãe. E ele ficou no carro. Depois de um tempo, entrou e foi direto para o quarto, sem jantar. Isso era tudo o que o garoto sabia com certeza. Mas pequenos comentários que ouviu depois, conversas entre seus pais, palavras soltas, faziam-no suspeitar sobre o que foi encontrado naquela ocasião. E eram mãos? Pareciam de uma múmia. Eram reais, eram humanas. Aquilo que estava ali parecia ter a forma de um bebê. Frases que foram se perdendo, palavras sem conexão, que ouviu seu pai dizer enquanto dormia, enquanto tinha pesadelos. O jovem lhes disse: não sei ao certo o que foi que encontraram ali. Meu pai voltou para terminar esse trabalho sozinho e desde então adoeceu. Até agora fui responsável pelos reparos naquela casa, mas nunca soube o que aconteceu. Nunca soube realmente o que foi que encontraram, mas sei que despertaram algo. E que desde então tudo ali mudou. Enquanto Alex me contava o que o garoto tinha contado para ele, eu não conseguia parar de olhá-lo surpreso. Nunca imaginei os avós nessa situação. Lidando com esse tipo de coisa, eles que eram tão tranquilos. Mas eu não entendia porque Alex começava a soltar lágrimas enquanto ia compartilhando isso que acabaram de contar para ele. Para falar a verdade, ali me pareciam exageradas, meio fora de lugar. O que foi, Alejandro? Não é para tanto. Eu disse isso. Ele me olhou sério e respondeu: falei com minha mãe. O avô confidenciou a ele em algum momento as histórias de quem viveu antes na casa da família do avô. Não sei se você quer saber, Ernesto. São coisas que, por algum motivo, nunca compartilharam com seus filhos, muito menos com seus netos. Quando ela me disse isso, eu sabia que não tinha mais volta, então pedi para ela fazer. E Alex me contou então sobre nossos antepassados.
Ele me falou sobre o ocultismo praticado por alguns no início do século XX lá, com a passagem da Revolução, que foi terrível para milhares de pessoas no país, presos entre dois fogos, de dois lados que não iam ceder nem conceder nada, e para quem os inocentes não tinham importância. Depois, ele me contou histórias dos anos 40 e 50, aquela época de suposto progresso para o país, e em que aquela nossa casa, parecia ter ficado parada no tempo. Várias histórias incríveis chegaram a ser contadas em crônicas da época. Uma delas era a vingança que um soldado jurou contra seu patrão, fazendeiro cruel que torturava peões e abusava de suas mulheres. Quando a Revolução estourou, um jovem peão que tinha visto como aquele homem horrível torturou até a morte seu irmão mais velho, jurou para ele que iria matá-lo e que faria com sua filha o que ele fez com dezenas de mulheres, prestes a cair nas mãos dos revoltosos. O patrão escapou com sua filha, ajudado por uma das babás. Esse homem, mesmo sendo tão malvado como era, tinha muito bons amigos de confiança nesta cidade. Entre eles estava a família do meu avô. A eles, ele pediu para se esconderem na casa, mas eles recusaram. Disseram que era impossível colocar toda a família em risco só por causa dele. Aceitaram, no entanto, ficar com sua filha até que ele encontrasse outro lugar onde pudesse deixá-la em segurança. Semanas depois, precisaram deixar a casa e buscar abrigo em outra cidade, pois era perigoso demais ficar ali. Mas, no momento de sair, essa menina não apareceu em lugar nenhum. Procuraram por horas em toda a casa e na rua, perguntaram nas casas ao redor, mas ninguém a viu. Como não dava para esperar, eles foram embora. Quando puderam voltar, quase um ano depois, desparafusaram paredes e janelas e se depararam. Encontraram o corpo da menina. Ela não estava morta há mais de 2 meses. Isso, segundo o que o médico lhes disse, significava que ela passou meses completamente sozinha, se alimentando, sabe-se lá do quê. Na completa escuridão, em completa agonia. Na mesma casa, nos anos 30, uma irmã mais velha do vovô deixou a escola cedo. Ela foi trancada naquele quarto dos fundos, isolada de todos os outros. Com o tempo, os irmãos ficaram preocupados. Ela gritava durante a noite, chorava o dia todo pedindo para deixarem ela sair. E quando finalmente os pais permitiram, foi apenas para reclusá-la em um convento. Os irmãos nunca mais souberam dela. Ao ouvir as histórias, eu fazia mentalmente as mesmas conexões que Alejandro, mas nenhum de nós tinha coragem de dizê-las em voz alta. Ele me contou muitas outras histórias, histórias que foram compartilhadas com ele em um contexto completamente fora do que pensaríamos como paranormal. Histórias que sua mãe lhe contou, como se estivesse falando das excentricidades das pessoas de outros tempos. Mas para nós tudo isso era assustador. Cada detalhe podia significar algo importante. Ao chegarmos, tio Manuel já estava lá com 2 padres. Conversamos com eles por um tempo. Achamos muito estranho como ambos foram compreensivos, e como eles não pareciam duvidar dos nossos relatos sobre as coisas que tínhamos experimentado lá. Vocês ficariam surpresos com as coisas com as quais temos que lidar às vezes, disse um dos pais, o mais velho. O outro, que eu lembrava de ter visto no funeral da vovó, vestido com roupas civis, era sério, mas parecia entender mais sobre isso. Ele nos disse que a vovó tinha chegado a contar para ele certas coisas que aconteciam naquela casa. Eu sei que em algum momento começaram a acontecer coisas aqui e que a água benta, o que fiz para ajudá-los não foi suficiente.
Então sua avó recorreu a algo mais, a outro tipo de crenças, e me contou muito arrependida, esperando que eu a perdoasse. Quando terminou de dizer isso, olhamos para ele confusos, e talvez percebendo isso, ele nos explicou. Não se preocupem. A avó dele não era católica nem religiosa, então não é segredo de confissão ou algo assim. Ela me contou isso numa conversa. Mas acho que agora é mais importante que vocês tenham claro o que já acontecia naquela época. Eles abençoaram a casa e rezaram em todos os quartos. Ele foi claro, isso já fizemos. E então não funcionou. Embora fôssemos fazer isso, Alex pediu de última hora que eu não contasse nada do que descobrimos ao meu tio Manuel. Quando os pais foram embora, meu tio nos pediu para ficarmos um pouco. Enquanto tomávamos café, mais uma vez ele disse que tinha um plano, que precisava ficar lá naquela noite, e agradeceria se nós também tivéssemos coragem de fazer o mesmo. Antes de aceitarmos, ele pediu para esperarmos os outros chegarem. Depois ele saiu da casa rapidamente. Ele voltou acompanhado de uma mulher, uma moça de uns 30 anos, bem baixinha e de cabelo curto. Ela carregava uma prancheta. À primeira vista, eu tinha dito que era uma ouija, mas não era como nenhuma que eu já tivesse visto antes. Sinta-se em casa, disse meu tio, prepare o que for necessário. Alex perguntou a eles o que estava acontecendo. Alguém dizendo meu nome chamou minha atenção. Eu estava na sala e aquela voz parecia vir da cozinha que estava completamente escura. Ernesto. Ouvi claramente de novo. Alguém estava dizendo meu nome, então me aproximei devagar. E apenas iluminada pela luz da lua que entrava por uma fresta da cortina, pude ver a silhueta de uma mulher, uma silhueta conhecida. Ernesto, meu tio me chamou. Vá, por favor, buscar algo para o jantar. Enquanto preparamos tudo. Ele me deu dinheiro e eu saí atordoado, ainda ouvindo aquela voz que vinha da cozinha e que de alguma forma eu podia sentir em todo o meu corpo. Eu me lembro muito bem que quando voltei com a comida, na rua da casa dos meus avós, a uns 40 ou 50 metros de mim, eu pude ver uma silhueta, a silhueta que eu tinha visto na cozinha, a silhueta da minha avó, mais jovem e magra como eu nunca a tinha conhecido. A luz do poste na rua, que estava bem no meio de nós, era forte o suficiente para me cegar e escondê-la. Escondê-la atrás da iluminação, mas eu podia vê-la. Ela estava ali, parada, apenas olhando para mim. Assim que pensei em falar com ela, só de pensar nisso, ela se virou e desapareceu completamente na escuridão. Essa foi a última vez que a vi ou que a senti. Não tenho certeza de nada do que aconteceu nessa fase da nossa vida, mas das pouquíssimas certezas que tenho, é que naquele dia minha avó e eu ficamos em paz e que ela me fez ver que, de alguma forma, ela já não estava mais ligada àquela casa, ou aquelas velas e tudo que havia nela. E vê-la finalmente do lado de fora foi uma tranquilidade total para mim. Quando entrei, olhei surpreso ao ver que Alex, meu tio Manuel e o padre mais jovem que tinha estado conosco à tarde observavam a garota do lado de fora, preparar sua tábua no quarto das velas. Vocês acham mesmo uma boa ideia brincar de Ouija aqui? Perguntei para eles muito irritado. Não é uma Ouija, disse meu tio enquanto segurava meu ombro. E bem, até hoje eu não sei o que era, mas com certeza algum de vocês vai saber melhor o que é essa tábua, com um formato muito parecido. Pelo que entendi, mais do que para entrar em contato com os espíritos e que eles respondam às suas perguntas,
Essa outra tábua é como uma ferramenta para guiar os mortos, para oferecer apoio a eles deste plano espiritual. Vamos dar uma chance para isso, me disse Alex, de acordo com o que o sacerdote nos contou. Da última vez, entre meus avós, Dom Fidel e a mãe daquela garota, que agora começava a acender incensos, tinham conseguido conter naquela sala aquilo que havia começado a invadir a casa desde que encontraram os baús. Quase tudo está pronto, disse a garota. À meia-noite vamos começar. Não sei se a garota realmente sabia o que estava fazendo, mas havia ali uma mistura de práticas que me deixava desconcertado. Ouviam-se cantos gregorianos, pais nossos e orações em latim, figuras religiosas de todo tipo, e uma caixa de velas que exalavam um cheiro horrível mesmo quando estavam apagadas. Ele disse que isso vai demorar muito. Com essas velas, vou tentar atrair o que habita esta casa, uma vela para cada presença, mas essas velas são de carne viva. Quando se apagarem, não voltarão mais aqui. Carne viva. Não sei a que ele se referia, mas essa expressão ficou tatuada na minha memória. O padre nos deu sua bênção e disse que estaria por perto na rua, caso precisássemos de algo dele. Suponho então que tínhamos ultrapassado os limites, do que até mesmo um sacerdote tão moderno, tão liberal como ele, podia tolerar. A garota pediu ao meu tio Manuel que pegasse uma vela do quarto e depois saísse com ela. Quando eu disser, você vai apagá-la, disse ela. Meu tio entrou nervoso, saiu segundos depois com uma vela e caminhou até a entrada da casa. Apague-a, disse a mulher, e meu tio fez isso com um sopro. As velas de sebo que a mulher trazia não acendiam. Ela riscava um fósforo atrás do outro e eles se consumiam antes de conseguir acender as velas. Ouvi um grito do meu tio e depois como ele saiu correndo para a rua. Mais tarde, ele contaria que, parado no hall de entrada, apagou a vela. De repente, seu reflexo no espelho ficou mais opaco, até o ponto de ser apenas uma mancha. Enquanto nos ouvia cada vez mais como se estivéssemos mais distantes, aquela mancha, que era o seu reflexo, de repente ela virou uma mulher de preto que, num piscar de olhos, apareceu diante dele tentando agarrá-lo pelo peito. A vela acendeu um momento depois, por isso ele fugiu para a rua, onde tudo parecia voltar ao normal. A vela acendeu logo depois. E então? Foi a minha vez. Era a vez do Alex, mas eu estava tão assustado que quis terminar logo. Então peguei uma vela e saí. Fiquei paralisado no corredor. Embora meu plano inicial fosse correr até a cozinha, um dos lugares mais iluminados da casa. Antes que a mulher me desse a indicação, algo apagou minha vela. Não sei se foi uma corrente de ar ou se foi algo mais, mas quando caminhei por aquele corredor escuro, de canto de olho de novo, a silhueta do Ângelo começava a descer do seu lugar e eu fiquei petrificado. De canto de olho, notei que, ao andar e dar outro passo, essa coisa se movia novamente. Só fazia isso ao caminhar. E então eu vi também ao lado dele, sentado naquela fonte, a silhueta da minha avó. E a cada passo que eu dava, aquela coisa se aproximava mais e mais dela. Mas algo dentro de mim me disse que minha avó estava a salvo, que minha avó estava fora dali. E reunindo coragem, em vez de correr direto para a cozinha, dei a volta para correr direto para o quintal, direto para a figura do anjo. E quando o vi de frente, percebi que a figura estava no lugar, que não havia mais ninguém ali.
Talvez tudo estivesse só na minha cabeça. Alex me disse para voltar. A vela já estava acesa, então ele entrou no quarto. Ele pegou uma vela e saiu. Notei que era uma vela um pouco mais pesada, uma que estava no centro e que eu não lembrava de ter trocado. Ela mal cabia entre as duas mãos dele, e me lembro muito bem do olhar dele, o olhar de Alex, apenas iluminado por aquela vela. Ele me olhou e sorriu, como se fosse uma criança prestes a aprontar alguma travessura, como se por um momento não fosse ele. As luzes estavam apagadas. A única coisa que nos permitia enxergar um pouco além dos nossos olhos era a luz das velas dentro do quarto. E a luz dos fósforos da mulher nervosa tentando acender a vela. De repente, ela gritou e sua vela caiu no chão, se quebrando. Passos extremamente fortes e pesados, como os de um animal enorme, foram ouvidos no quarto. Na sombra causada pelas velas, pude ver algo parecido com, deixe-me dizer, um bode macho. Como se estivesse parado no meio do quarto. Ouviu-se um resmungo e todas as velas do quarto se apagaram. Estávamos totalmente no escuro. Vocês já ouviram aquela gravação dos sons do inferno? Aquele som que gravaram sem querer, em uma escavação a vários quilômetros de profundidade? Algo muito parecido começou a soar dentro da minha cabeça naquele momento. Enquanto Alex e eu iluminávamos com fósforos enquanto corríamos para o quarto. Antes de fechar a porta, vi o corredor se encher de figuras, de silhuetas borradas caminhando lentamente em nossa direção. Quando a luz de uma vela acendeu atrás de mim, eu poderia jurar que uma das figuras parou. Não sei se ocorreu com as outras, mas fechei a porta. O que vi me deixou tonto, porque eram como pessoas fora de foco, como se eu não pudesse vê-las completamente. Acendemos uma a uma, não só 33 velas, mas todas que estavam no quarto. Das velas de cheiro horrível que a mulher trouxe, só conseguimos acender 18. Nunca achamos as outras. Nada voltou a ser igual. A mulher nos disse que não sabia como resolver o problema depois daquela tentativa, e pediu para não ligarmos mais para ela se tivéssemos que ir àquela casa. O pai, que supostamente estava lá fora, sumiu. Nunca soube o que aconteceu com ele, ou se ele era mesmo um padre de verdade. Meu tio Manuel herdou a casa, e antes mesmo dos papéis estarem em ordem, ele já estava alugando como escritório para um órgão do governo. Não sei se com aquele quarto incluso, não sei se as velas ainda estão lá. E esse órgão ficou lá por pouco tempo, então a casa está vazia de novo. Meu tio nunca contou nada do que aconteceu, e quando Alex teve coragem de falar, meu tio Manuel negou tudo. Deixando Alejandro como um mentiroso, pior ainda, como um desequilibrado. Alejandro foi tratado por transtorno bipolar e depressão. Por fim, minha tia disse que começaram a dar a ele remédios usados em pacientes com esquizofrenia. Eu nunca neguei nada do que ela disse, mas também nunca me perguntaram diretamente. E depois de ver como trataram ele, decidi não contar nada para a família. Só alguns dos meus amigos mais próximos sabem disso. Sarah continua fazendo comentários sobre isso, mas o jeito dela é tão sarcástico que ninguém parece levá-la a sério. Tenho visto Alex tão mal ultimamente, e meu tio Manuel parece ignorar tudo isso com tanta facilidade, que já me perguntei mais de uma vez: o que foi realmente verdade? O que realmente aconteceu na minha cabeça? Talvez eu devesse voltar e ver aquele quarto. Os frequentes avisos da Sarah me lembram que, na verdade, fomos testemunhas de algo terrível.
Me entristece muito dizer isso, mas acho que preciso fazer. Depois de uma tentativa muito desajeitada de suicídio, todos, exceto Sarah e Alex, começaram a me tratar de forma diferente. Não posso explicar para vocês. Eu mentiria se dissesse que tentei por causa do que aconteceu, por causa do que conto nesta história. Não vou entediar vocês com detalhes, mas sinto que, de alguma forma, isso influenciou em alguma porcentagem, mesmo que seja muito pequena. As coisas da minha vida entraram em uma fase terrível, e desde aquilo que passamos naquele quarto, sinto como se algo estivesse sugando minha energia, como se algo constantemente, dia após dia, estivesse me consumindo a energia. Estou aberto a todas as suas perguntas, que tentarei responder como puder. Espero que não peçam muitas explicações. Já vou avisando. Eu não as tenho. Gostaria de tê-las, gostaria de entender. Vocês sabem se constroem teorias a respeito, se tentam encontrar sentido em todo esse caos. Deus sabe que tentei. Amigos do Relatos da Noite, essa foi a história. Isso é o que sabemos até agora. Eu entendo que é uma história difícil de acreditar. Claro, cada um tem certo nível de ceticismo, e isso é algo que já comentamos. Para alguns, pensar em alguém que diz que viu um fantasma, o fantasma de um familiar, por exemplo, em sua casa, já basta para chamá-lo de louco ou ignorante. Outros podem fazer isso com quem lhes diz que acredita em bruxas, ou com quem lhes diz que acredita em duendes. E assim, cada um decide até onde acreditar ou não, até onde chamar o outro de louco ou não. E essa história ela é muito detalhada. Há situações que quem nunca viveu algo paranormal só consegue imaginar em filmes. Mas foi assim que ela foi compartilhada conosco. Eu não tenho autoridade, nem quero ter, para ser quem decide o que é verdade ou o que não é. Qual história é crível e qual não é? Então, acreditem em mim, vocês podem confiar em mim, que vou tratar todas as histórias que chegam até nós com a mesma seriedade. Quero que confiem em mim para contar desde as anedotas mais inocentes e mais simples, até as experiências que vocês sentem que ninguém mais acreditaria. O garoto que me escreveu essa história me convidou para ir à casa dele. Sim, eu quero. Ele também me deu o endereço caso eu queira ir sozinho. Ele me deu o nome dos vizinhos a quem eu posso procurar e até aqui eu tenho este. Estou vendo aqui em um cartãozinho o telefone do Sr. Fidel, caso eu queira ligar e confirmar que pertence a alguém, com as características da pessoa que trabalha nesta área. E é o único, por sinal, cujo nome não foi trocado. Quero deixar algo claro. Se vocês decidirem acreditar que existem seres como os deste relato, tudo bem. Não se sugestionem nem sintam que algo acontecerá com vocês. Só por ouvir essas experiências. Se vocês decidirem encarar isso apenas como entretenimento, que é o que eu recomendaria. Perfeito também. Nos comentaram muito que as pessoas que compartilham suas histórias, elas se sentem satisfeitas só de serem ouvidas. Se sentem um pouco melhor quando alguém acredita nelas. E isso nos deixa muito, muito felizes. Eu só posso dizer para vocês, nunca se fecharem para aquilo que acham que é impossível, para aquilo que acham que não é normal. Que mantenham seus olhos e sua mente sempre bem abertos, porque é a única forma de experimentar um pouco mais do que está ao nosso redor. Muito obrigado por nos ouvirem. Isso foi Relatos da Noite.